Fala pessoal, muito boa tarde para você ligado aqui na programação da BMC News. Seja muito bem-vindo agora ao BMC Market. Aqui você fica por dentro de tudo que está rolando com o mercado financeiro, as principais notícias repercutidas com o nosso time. Eu, Alexandre Cabral e não sei ainda se está confirmada a presença de Alan Gani. Bom, vamos lá, vamos aos destaques do programa de hoje. Setor de serviços cresce 0,7% em agosto, acima das projeções. E ainda, a premier britânica Liz Truss demite o ministro das Finanças e Jeremy Hunt é nomeado no lugar. Pois é, vamos lá, vamos começar falando do IBGE, que divulgou hoje que o volume de serviços avançou 0,7% em agosto, ante julho. O resultado veio acima das projeções do mercado, de alta de 0,1%. Não dá para fazer esse programa. Já em relação a agosto de 2021, o volume de serviços avançou 8,9%. De acordo com o IBGE, trata-se da 18ª taxa positiva seguida nessa base de comparação. Com isso, o setor de serviços, então, acumula alta de 8,4% nos primeiros 8 meses do ano. O setor está 10,1% acima do nível pré-pandemia, registrado em fevereiro de 2020, e 0,9% abaixo, ponto mais alto da série histórica em novembro de 2014. Na passagem de julho para agosto, 3 das 5 atividades pesquisadas registraram alta. Os destaques foram para outros serviços, 6,7%, informação e comunicação, 0,6%, e serviços prestados às famílias, 1%. No lado das quedas, os transportes, menos 0,2%, exerceram a única influência negativa de agosto. Já os serviços profissionais, administrativos e complementares mostraram, então, estabilidade. Bom, eu sei que o Cabral está aqui. E a Alan Gani? Tá por aqui? Deixa eu tirar uma dúvida com meu amigo Daniel Morales. O que seria serviços profissionais? Bom, aí quem tem que me explicar é você. Porque, assim, um consultor não é um serviço profissional? Você tá aqui, ô. Tô aqui. Você tá aqui. TI não é serviço profissional? Boa pergunta, Cabral. Por que serviço profissional? Existe um serviço que não seja profissional? Pintor. É um serviço profissional. Pintor. Eu acho que eu sei do que ele estava falando. Não, serviço mas profissional, também é só para saber. Ó, o Eduardo Pulig já coloca, isso que é programa sério. Programa seríssimo. Igor Farizado ainda está em liberdade. Eu vou ler o que eu escrevi. Já tá com barba largada. Vamos incendiar logo de então cara. Daqui a pouco a gente fala sobre esse assunto. Posso falar? Pode. Meu tweet? Põe. Vou colocar. Você que se silencia perante a onda de censura no Brasil ou que aplaude, tenha certeza de que os covardes serão os primeiros a serem perseguidos. Boa tarde, Daniel Morales. Boa tarde, Alexandre Cabral. Boa tarde à nossa audiência. Estão querendo até fazer uma vaquinha, mano. Complicado. Mas não vão me calar. Não vão te calar, né? Não vão me calar. O microfone tá aberto. O microfone está aberto. Eu dou um boi pra não entrar numa briga. E dou uma jiboia. Como é que é? Uma boiada, uma jiboia. É um boi pra não entrar na briga. Eu dou uma jiboia e uma boiada pra não sair. Pra não sair do boi. Como é que é? Pra não sair, ué. Aonde tá passando bonde? Ai, é do uma jiboia. Vamos lá.
Quem foi que Vamos trouxe? lá, ó, eu só sei de uma coisa. Eu acho que a gente pode colocar hashtag Gane Livre. Gane livre. Porque é importante, né? Gane Livre. Olha, eu acho... Ó, eu queria lembrar aqui que a gente está participando lá dos mais admirados lá da imprensa de economia. E eu acho que estava errado a gente não ter entrado com o melhor programa, o BMC Market. Porque, olha, a gente devia estar entrando, que é um programa... Pânico do mercado financeiro. Não compara com aquele programinha Não, lá Pânico é bom. Você gosta daquele programa? Gosto, opa. Eu não gosto daquele. Mas eu a não gente... gostava nem de quando estava na... A gente é o pânico do mercado financeiro. Informação com muito humor. Eu não gostava nem de... Eu vi tão pouco Pânico, não posso nem nunca vi, opinar. na televisão Na televisão eu via direto. Na TV eu nunca vi. Mas na rádio, não. No rádio eu gostava, porque era boa. Era muito bom. Agora, na TV eu achava totalmente sem graça. Ó, Peter Santana e MPK diz que votou no marketing. Não, mas não teve o marketing. Não, no anterior, né? A gente é perseguido dentro da Verdade. própria emissora. Você acha que a gente vai ser indicado, Morales? É verdade. Não somos perseguidos aqui? O tempo inteiro a gente passa no RH todo dia. Imagina, a emissora eu apoio totalmente. Aqui eu nunca sofri nenhum tipo de perseguição. Tá doendo esse olho aí? Vamos lá. Gente, vamos falar de coisa Setor de séria. serviço. Setor de serviço veio bom pra caramba. Isso, boa. Setor de serviços veio... Se você pegar serviços de CPF, CNPJ, que tem como separar, o serviço de CPF veio voando. Então significa aquela impressão que quando a gente vai pra rua, que o trânsito tá pior, aquela impressão que quando a gente sai final de semana que passou a pegar fila em alguns lugares, o IBGE está transformando isso em números. Então, como a gente tem visto, o setor de bens não está indo tão bem e o setor de serviços está voando, literalmente. Tem um pouco de efeito de ajuda social, de táxi, caminhoneiro, tem, mas não é o principal motivo para estar voando. Está literalmente voando. E um crescimento muito calcado também, agora falando sério, né, nesses serviços profissionais. Então, por exemplo, o pessoal de TI, tecnologia da informação, está indo muito bem. Você teve alta em diversos segmentos. Acho até que talvez, por conta desse dado de hoje, que veio acima do esperado, a gente possa ter aí alguma revisão já no Fox, no PIB. Não no Fox de segunda, que não vai dar tempo, né? Mas já no próximo. Ah, tá. Eu tô vendo aqui... E eles revisaram para cima meses anteriores, tá? E esses serviços profissionais aí, eles falam sobre atividades administrativas e serviços complementares, não é aquele lá que você... Então, por exemplo, entra... contabilidade, né? Então isso pode ser uma série de empresas, pequenas empresas. A gente sabe que no Brasil muitos empregos, né? Houve uma grande reforma trabalhista já no Brasil, que é a reforma do PJ, na verdade. Então muitas pessoas acabam virando PJ porque as empresas não teriam condições de arcar com todos os encargos trabalhistas, mas a pessoa sendo PJ, ok. Então, é aquela relação que é boa para os dois, quer dizer, eu tenho o meu emprego, não sou CLT, e por outro lado a empresa também consegue pagar a pessoa, certo? Certo. E isso que antes no passado era motivo de muitos processos, de muito litígio, agora não, né? Funciona assim. Então, muitas pessoas que estão reabrindo suas empresas, estão voltando com as atividades empresariais, elas precisam de contadores, né? E aí, Morales, contadores, o que acontece? Entra nessa estatística. Então, está todo mundo contratando mais contadores, serviços de TI, né? Então, uma recuperação impressionante de serviços mesmo. E o que foi mais penalizado durante a pandemia. Que era o comércio que você não saía de casa. Que não saía de casa, exato. Mas está voltando, já passou 2020 de lavada e está colando a 2012, 15, que foi o auge. Tá bom, não? É excepcionalmente boa notícia de serviço. Não, é muito bom mesmo. E eu fico, vocês estão falando isso e eu fico, não sei porque, eu fico pensando na China, que tem esse negócio da política de Covid zero, né? E lá fechando tudo, né? E tá sobrevivendo, né? Tá sobrevivendo. Eu queria falar... Mas é uma coisa, sei lá, né? Lá
Tá sobrevivendo, mas penalizando a economia. Exatamente. Tendo que gastar bilhões e bilhões e bilhões de dólares para tentar segurar. E domingo é o discurso do cara, hein? E o Xi Jinping Vamos ver o discurso dele domingo. Reeleito 3 anos, mais 5 anos. Se ele falar algo de Covid-0, se ele falar algo da Rússia. Mexe. É bem curioso assistir esse discurso dele de domingo para segunda, tá? Bom, vamos ficar de olho, sim. Aliás, a gente pode repercutir isso na segunda-feira. Sim. Se o Gani estiver livre. Hashtag cuidando Gani da livre. Minha defesa aí, sei lá. Hashtag Gani livre. Ou cadeia nele. Não, a gente vai ver isso daí na segunda-feira. Queria também falar do ministro da Economia, Paulo Guedes, que disse em Washington que o Brasil está retomando o crescimento sustentável, né? Em uma série de reuniões com os países do G20, ele apresentou dados da retomada econômica do país e reafirmou o papel do Brasil em fornecer comida e energia para o resto do mundo. Abre aspas. Trago boas notícias do Brasil. Estamos retomando o crescimento sustentável, nossa própria dinâmica de crescimento. As estimativas de crescimento têm sido revistas para cima o tempo todo. Fecha aspas. Além da reunião do G20, Guedes participa também dessa semana ainda, reuniões anuais de outono do FMI, do Banco Mundial. Vocês acham que o Paulo Guedes está certo na explanação dele? Eu te digo o seguinte, sustentável, aparentemente sim. Só que ano que vem tem tanta incerteza, tem certeza de Europa, tem certeza dos Estados Unidos, tem certeza de China, até onde vai os juros, até onde os incentivos que vão ser tirados no final do ano atrapalham. Aparentemente é sustentável, sim. Mas você pode ter alguns choques que tiram essa sustentação. Mas aparentemente sustentável. Eu só queria que o setor industrial voltasse um pouco mais. Ele está muito de lado, está muito dependente de serviços. Eu queria que o setor industrial, bens, também ajudasse Se o industrial e bens estivesse forte, aí podíamos dizer totalmente sustentável. Viver só de serviço, não estou dizendo que é ruim, mas não é uma solução. O serviço um dia se esgota. Bens e indústria é renovação do parque, etc. Concordo com a análise do Cabral. Ocorreram algumas reformas do lado microeconômico que foram bastante importantes, isso nos últimos anos. Então vamos lá, a reforma da Previdência foi uma delas, à medida que isso traz um menor risco de colapso das contas públicas, então acaba atraindo o capital para o Brasil. Se não tivesse uma reforma da Previdência, fatalmente esse capital não chegaria, porque o risco de falência das contas públicas, de calote, seria muito elevado. A independência do Banco Central foi outra reforma muito importante, porque agora tira toda a pressão do Banco Central de interferência política. Então significa que pode ser que ganhe qualquer governo, o Banco Central continua com o trabalho dele de combate à inflação. O governo pode chiar o que for e o Banco Central tem a sua autonomia garantida de maneira institucional. Então isso o investidor lá de fora vê com bons olhos também. MP da Liberdade Econômica, o próprio Tarcísio, que está concorrendo a governador por São Paulo, fez uma série de investimentos em infraestrutura. Segundo Paulo Guedes, num evento da XP, ele disse que o Brasil contratou 800 bilhões de reais, está contratado já para os próximos governos em infraestrutura, se eu não me engano o número era esse. Então isso vai beneficiar governos à frente. Então, sim, ocorreram uma série de reformas que acabam beneficiando não o governo A, o governo B, mas o Estado brasileiro, a sociedade brasileira à frente, certo? Esse é um ponto. Agora, apesar de todas essas reformas, que poderia trazer um crescimento sustentável, e tem muito ainda a se fazer no Brasil, concordo absolutamente com o Cabral. Você tem um cenário externo e o Brasil é muito dependente desse cenário externo, inclusive para funding, para investimento. A nossa poupança interna ela é baixa, a poupança do governo é negativa e suga a poupança interna. Então, a poupança, o que sobra da renda, que é para a poupança, vem da onde? Do exterior. Então, o gringo, ele compra ativos no Brasil. Sobra dinheiro lá, ele compra ativos no Brasil. Só que esse movimento, ele é muito sensível ao cenário externo. E aí tem Rússia e Ucrânia,
tem Taiwan, tem subida de juros nos Estados Unidos. Então, assim, aparentemente pode ser esse crescimento sustentável, mas depende da conjuntura internacional, que está muito desfavorável, e também do próximo governo, qual linha que ele vai seguir. Se ele seguir um processo reformista que se iniciou no governo Temer, sempre gosto de fazer essa menção ao governo Temer, que foi muito importante das reformas que ocorreram no governo Temer. Se continuar esse processo, uma linha só, né, eu enxergo como uma linha só, né, do ponto de vista econômico, Temer, Bolsonaro ali, tem divergências e tal, mas é uma linha só. Se continuar esse processo, vamos supor que o Lula ganhe, mas continue esse processo, então isso aumenta a probabilidade de um crescimento sustentável. Se a gente der uma guinada mais populista, com esse cenário externo adverso, aí esse crescimento sustentável fica mais complicado. Perfeito. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse assunto novamente, porque a gente vai ter convidado daqui a pouquinho, então daqui a pouquinho a gente fala quem é o convidado. Mas eu queria também, aproveitando antes dele não entrar, falar também sobre o ministro das Finanças do Reino Unido, Kwasi Kwarteng, que confirmou em carta divulgada hoje que foi demitido no cargo pela primeira-ministra Liz Truss, 45 dias após assumir o cargo. A carta endereçada à chanceler diz que ela pediu para que ele ficasse de lado. Kwarteng vinha sendo muito criticado desde o final de setembro, quando anunciou um ambicioso plano de cortes de impostos que acabou levando a uma extrema desvalorização da libra e uma crise no mercado de títulos da dívida britânica. Na carta, ele comentou o seguinte: quando você me pediu para servir como seu chanceler, eu o fiz com pleno conhecimento de que a situação que enfrentamos era incrivelmente difícil, com taxas de juros globais crescentes e preços de energia. No entanto, sua visão de otimismo, crescimento e mudança estava certa. Como eu disse muitas vezes nas últimas semanas, seguir o status quo simplesmente não era uma opção. Por muito tempo, esse país foi perseguido por baixas taxas de crescimento e alta tributação. Isso ainda deve mudar para que esse país tenha sucesso. Bom, o ex-ministro das Relações Exteriores, Jeremy Hunt, foi nomeado ministro das Finanças no lugar, então, no Reino Unido. E essa questão do Reino Unido já era esperada porque existia aí uma crítica muito grande ao Kwasi Kwarteng com relação a essa política dele, né? Acho que a primeira doideira foi ele cair publicamente de boca com o presidente do BC, mano. Não foi assim, que nem Paulo Guedes e Roberto Campos Neto. Vê o fiscal. Não, é de boca mesmo. Você tá doidão, maluco? Vai acabar sexta-feira, semana que vem a nossa bolsa vai cair e a Libra vai desvalorizar por sua causa. Tá maluco? Era o que você estava falando até ontem aqui. Porra, tá maluco? Imagina, eu sou BC, Gani é ministro da Economia, ele publicamente me acusa de ferrar o negócio. Como é que destabiliza uma economia, um país, meu irmão? Não concorda? Me manda um WhatsApp, ó. Pô, faz essa droga não, maluco. Sim. Não é de brigar sobre o fiscal vai piorar, não. É acusar. A Libra e a Bolsa semana que vem se ferra por tua causa. Que isso? Aí o cara se desmoralizou. E um pacote meio maluco, né? Os caras estão querendo dar pacote de incentivo econômico com o maior nível de emprego da história do Reino Unido. Nunca teve tanta gente empregada no Reino Unido como agora. E os caras querem incentivar a economia com uma inflação batendo 20. É muito contraditório. Tá doido o negócio, mano. Né? E aí ainda tem aquele dilema de você ter que dar liquidez para a indústria de fundos, para eles não quebrarem. Isso pode potencializar a inflação, que já está muito alta, e o Reino Unido vive uma crise energética muito forte também. Então tudo isso acaba colocando mais gasolina aí nessa fogueira. Eles que estão com problema de energia, né? Com problema de gasolina, com problema de eletricidade. Não está fácil a situação para o Reino Unido, porque também não vejo muito sentido nesse pacote de estímulo, como o Cabral falou, né? Com um desemprego baixo e podendo potencializar a inflação. Não faz o menor sentido. Como é que você estimula? Como é que você estimula? Vou estimular uma coisa que já está estimulada pela própria natureza, pelo próprio dom econômico. Então imagina, se a economia tivesse recessão animal, até ok. Os caras estão em pleno emprego quase, meu irmão.
Agora, É algo que não encaixa. essa crise energética na Europa, eu ainda acho que não caiu a ficha dos mercados, assim, do tamanho da encrenca que vai ser isso. E talvez no inverno agora a gente vai perceber. Não só pelo frio, tá? Talvez esse seja o menor dos problemas, mas pela falta de energia para a indústria, comércio e tudo mais. E você viu ainda que saiu hoje a informação de que a França está liberando também gás para a Alemanha, né? A França está lotada de tudo. Não, a França tem energia para acender qualquer coisa. Então, não, mas o que eles deram, né? Eles estão dando ali é muito pequeno, é muito pouco, é quase nada. Por isso que o pessoal fala que os europeus foi uma união de gente que se odeia, mano. A união de gente que se odeia. Pô, é que nem a África, né? Pode ver, algumas divisões da África. Imagina você fazer uma divisão do país que é uma reta. Não existe isso. Então você vê vários estados da África, é uma reta a divisão do país, assim, 200, 300 quilômetros de uma reta. Todo o país é assim, né? Por causa de domínio, cultura, você não mora num quadrado, você vai morando em regiões rio, acabava separando muito no passado. Sim. A zona do euro só não foi uma reta, mas foi o caso. Pô, é surreal isso, maluco. Então a França tá lotado de energia, tá recebendo da Espanha e tá armazenando também. Aí resolveu dar uma de bonzinho agora, liberar para a Alemanha. E o que está acontecendo com a Libra é assim, algo extraordinário. Ninguém imaginava, né? Uma moeda extremamente valorizada, nominalmente acima do dólar, e agora o pessoal brinca que é o peso da Europa, né? Nossa. Daqui a pouco está igual ao real. Nossa. E o Rubão Dantas aqui, que aliás já deixou claro aqui que votou na gente. Boa, Rubão. Nós, Rubão. Ele falou assim, ó, vendo vocês falando, penso que o inverno ainda nem chegou. Não. Onde que vai parar? E a dúvida de Esse é um gente, problema, é o né? março. Quando o inverno começar a amenizar, o que Putin vai fazer? Então ainda tem incógnita, meu amigo. Tem interrogação para bater aí de infinito. E ninguém sabe a resposta. É tudo especulação. Porque o que passa na cabeça do Putin? Vocês acham que ele vai tomar alguma atitude? Ah, sei lá. A China tá ajudando ele financeiramente de um lado. Eu acho que talvez tenha aí alguma definição depois de domingo, né? Porque tem lá na China eles vão começar... Acho que não muda. Não, em relação externa, não. A dúvida do mundo é como eles vão trabalhar domingo com a economia. Querem escutar sobre guerra? Claro que querem. Mas, tipo, a economia vai continuar com incentivo, não vai? O que é os próximos 5 anos? E, principalmente, o discurso de Covid. Se ele fortalecer Covid zero, isso pode ser bem ruim. E se a gente pega o discurso da China, porque assim, tem muita coisa que a gente tem que fazer o filtro da imprensa do Ocidente, mas pega o Global Times. O que é o Global Times? É o jornal, é o jornal chinês, tá? Só que o jornal chinês é o jornal do partido, tá? Do governo. Então você quer saber lá o que a China está falando oficialmente, você lê o Global Times. Então o Global Times, se a gente pegar, não mudou em nada. O discurso da China, desde o início da guerra até agora, indo na fonte primária, tá? Não mudou em nada. Então, não teve nenhuma grande mudança significativa que a China ficou mais próxima do Ocidente, quer retaliar a Rússia. Então, quanto a Rússia tiver como aliada a China, é um aliado muito forte. A Rússia fica fortalecida nessa. E, por exemplo, tanto os atentados Nord Stream e da ponte da Crimeia, é um tiro no pé, porque isso escala mais ainda o conflito. A única atitude que eu não entendo, e eu acredito que aquilo não é feito sem ajuda americana, sem serviço de espionagem, para que fazer isso e enfraquecer justamente o meu aliado, o meu possível aliado no embate entre Rússia e China? Porque a jogada americana eu acho que é muito arriscada, porque para punir a Europa, para punir a Rússia, você acaba punindo a Europa também. E aí você enfraquece a Europa. Só que eu vou precisar da Europa também. Bem que a Europa agora já está economicamente numa situação muito complicada, né? E militarmente não tem o mesmo poder de fogo da Rússia. Mas é importante ainda, França, Inglaterra, são exércitos fortes. E aí,
E eu estou enfraquecendo justamente o meu aliado com essas políticas. Então vejo que assim, a política externa norte-americana para lidar com esse conflito é um desastre. Perfeito. Gente, a gente já está com o nosso convidado pronto, mas eu preciso primeiro dar um intervalo. Gilvan Bueno. Única hoje, segura hoje aí, eu tô Gilvan. ansioso para falar com o Gilvan. Eu também, muito. Calma, Gilvan. A audiência vai ter um momento único. Calma que o Gilvan vai aparecer aqui. Hoje o negócio vai ferver. O que vocês vão falar? Não, segredo. Então, daqui a pouquinho, depois do intervalo, Ô, Gani, chama... Tem que ser braço Tem que ser aqui nessa... aqui, Os três. nos três. Parece que não aprenderam. Os três, botou Gilvan. Tá com quem isso? Tá com quem? Tá com Marlene Tá com o jovem aprendiz. Ele tá fazendo aniversário. Tá com o jovem hoje, aprendiz, então ele tá pode nervoso, fazer maluco. o que ele quiser. Vai lá, vai, chama. Vamos pro intervalo, pessoal. Putz, essa... BMC News, informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Olá, eu sou Paula Moraes, estou passando para te convidar a acompanhar o Strike, nosso podcast aqui da BMC News, onde a gente aborda sempre os temas mais pertinentes e mais polêmicos da semana. Sempre converso com grandes especialistas, abordando assuntos sobre economia, política, tudo que impacta o mercado, também assuntos internacionais, então convido você a acompanhar sempre o Strike, toda segunda-feira, 12h30, aqui na BMC News. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Estamos de volta aqui para mais um bloco do BMC Marketing desta sexta-feira e já vamos trazer direto o nosso convidado, Gilvan Bueno, gestor educacional da Orama. Grande Gilvan Bueno, gestor educacional da Orama. Não, pode falar, ô Gani. Mestre Gilvan, boa tarde, eu peço a sua bênção aqui, querido, você que nos ilumina o tempo inteiro. Mestre Gilvan, aprendo muito contigo. CVM, um grande abraço para vocês, vocês fazem um trabalho maravilhoso junto com a B3 nesse mercado de capitais, vamos democratizar tudo. Banco Central também, trabalho maravilhoso, subindo juros, controlando a inflação. Mestre Gilvan, sem a sua bênção, nada disso seria possível. Eu passo aqui para o mestre Cabral. Mestre
Gilvan, me peça a benção. Manda um grande abraço pro Habib Nassif, sem dúvida o melhor presidente que já teve a corretora. Pro Alexandre Espírito Santo, sem dúvida o melhor economista que a gente já trabalhou. Pra Sandra Blanco, o melhor comercial de todos. Mestre Gilvan, por favor, me dê a sua benção. Para o meu amigo Daniel. Olha, Gilvan, eu não sei se você sabe, eles estavam te imitando. Muito. Cara, mas eu me sinto honrado. Eu me sinto honrado. O cara no relatório de influenciadores da Ambima, ele tá me imitando. Mas o Olha! É o príncipe do Twitter, cara. Eu vou falar o quê? Gente, eu queria que todo mundo que estivesse no estúdio, as pessoas que estivessem no chat, cara, é muito legal. Isso é uma reportagem de valor falando sobre os influenciadores do mercado financeiro que desistiram, né? E o Alexandre Cabral, cara, ele tá aí há muito tempo, quando isso era mato, eu falo isso. Então, eu tenho um profundo respeito, porque ele saiu lá na capa e muita gente desistiu no meio do caminho. Esse cara ficou ali fazendo as lives matinais dele na pandemia, falando do jeito dele, com a propriedade dele. Alexandre, cara, não sei se te deram parabéns aí, mas, pô, parabéns, cara. Você merece aqui esse prêmio, porque, cara, pouca gente sabe como é difícil criar conteúdo de mercado financeiro e ser reconhecido. Como é que foi a homenagem? As meninas lá gostaram? Como é que ficou? O pessoal falou, olha só, já te mandaram um pix pra você, pra esse prêmio? Tem que mandar um pix pra você, cara. O Gani não mandou um pix numa pizza? Não, eu tô sendo perseguido. O Gani pode ser preso a qualquer momento. Ele pode ser preso. A gente tá torcendo pra isso, porque ia ser legal. Mas não que a gente esteja, né... Querendo, mas ia ser maneiro pra ter história. Enfim, né? É sério, o Gani tá quase sendo preso, mano. Eu queria mandar um abraço pro TSE, que faz um trabalho maravilhoso. Queria toda a justiça do Brasil, faz um trabalho excepcional. Gilvan, a sua bênção também. Mestre Cabral, maravilhoso trabalhar ao seu lado aqui. Mas eu vou pra cadeia. Mas ó, eu só falo uma coisa pra você. Eu vou deixar o Gani te explicar, mas eu só falo uma coisa. Não é pra criar intriga, mas eu tô de acordo com o TSE. Diga lá. Não, eu não sei se você me segue no Twitter, eu tenho sou um pouquinho ácido lá, né, Gilvan? E aí eu tenho criticado bastante, com fatos, evidentemente, o ex-presidente Lula, né? E aí acionaram o TSE para censurar a Jovem Pan, a Gazeta do Povo, o Antagonista, eu, Rodrigo Constantino, Felipe Martins, Carla Zambelli, Eduardo Bolsonaro, Silvio Navarro, mais uma leva aí, então... Só gente boa, gente. Mas assim, sinal que a gente está incomodando, de alguma forma a gente está incomodando, né? Tá bom. Olha só, qual é o Twitter do Dani? Gilvan, você quer falar sobre isso? Eu? Você não tem Twitter, Dani Moraes? Eu tenho, Morales Daniel, só que eu uso pouco, mas eu uso. Vou marcar você junto com o Gani pra você entrar no processo. Desculpa aí, foi mal, cara. Poxa, eu também? Boa. Pô, eu nem tô... Ô, Gilvan, agora falando sério aqui, a gente só brinca, né? Fez essa imitação como uma homenagem por duas razões. Porque você é um cara excepcional, mega inteligente, um excelente comunicador. Gente boa muito demais. Conteúdo e tem um bom humor que é fundamental nos dias de hoje. Por isso que a gente fez essa... Eu acho que a imitação é uma forma de homenagear uma pessoa. Não, cara, eu fico honrado, cara. Todo mundo fala, eu tenho o maior orgulho. Postei lá no LinkedIn do Cabral, cara. Eu sou teu fã, Gani, do Danis, da BMC. E me sinto honrado, pelo amor de Deus. A minha família me imita, cara. Os primos da minha esposa vão marcar um churras aqui no Rio, que eles imitam... Fazem mão, assim, fazem o olho pra cima. Eu falo, cara, você tinha que ser presidente da Câmara dos Deputados, cara. Você, esse lance assim, não ia ter atrito, cara. Cara, eu vou te contar um negócio. Esse ano foi bem difícil, porque já passou, não posso falar a questão de partido nem nada, mas eu fui convidado por um partido para vir vice de governadora de um partido aqui no Rio de Janeiro. E aí, cara, lá em casa, meu irmão, foi o Cabral, minha esposa, que você já viu algumas oportunidades, o Gani também, o pessoal da DMC, ficou louca, né, cara? Porque pra gente do mercado financeiro, o Alan, eu super te entendo, é muito difícil essa questão de política, economia, de isonomia, de você continuar tendo sua audiência. Então, cara, parabéns, uma bela coragem, assim. Mas eu esperei, não vou tocar política tão cedo, Cabral. O que você acha disso? Temos que ficar longe de política, né, Cabral?
Não, eu sei quem você ia vir vice e eu apoiava. Eu até votei no teu... Quem sabe vice. Votei, mas não ganhei. Eu transferiria meu voto pro Rio só para votar em você. Daqui a alguns anos, quem sabe? Vamos trabalhar isso aí. Ih, não fechou porta. Aí... Bomba! 26, Gilvan vem aí. Bomba! Exclusivo, isso só a BMC tem. Só a BMC O Rio de Janeiro é muito ruim de político, de governador, de prefeito. Gilvan, se você se candidatasse no Rio, você levava. Falando sério, meu. Fiz gente Vamos boa trabalhar lá. isso aí, né? Eu quero trazer o Cabral de volta para vir aqui um período, cara. Mesmo que ele continue no BMC, o Rio precisa do Cabral aqui, do Dani. Mas enfim, vamos embora. Tá preso, né? Cara, o Cabral tá preso, né? O Cabral, eu acho que a gente tinha que ter uma lição aqui do ministro de Finanças, né? Depois do que a Inglaterra fez lá, eu acho que o maior ensinamento de política é entender o ministro de Finanças bem, né? Acho que esse negócio do ministro lá trouxe uma volatilidade que não precisava, hein, Cabral? Pô, o cara resolveu arrumar encrenca com o presidente do BC, maluco. Nunca vi isso, Cabral. Já tinha visto um negócio desse? Nunca vi isso. Na Europa, não. Se fosse América Latina, até falava, cara, Gani, é na América Latina. Se fosse Brasil, Eu lembro que teve uma época, mas muito de leve, o Guido Mantega com Meirelles trocava umas farpas, mas era bem de leve, né? Nada do que foi na Inglaterra, né? Tinha uma cutucada assim, né? Eu não lembro. Tinha Dilma com Tombini, lembra? Não, cara, o mais chocante é que é uma economia desenvolvida, né? Não é... É diferente, assim. Se é um país emergente, a gente fala assim, cara, não tem nada, sabe, Gani? Mas, cara, na Europa, o cara vai pro BC brigar aí em Cabral. Com o BC, cara, trazer volatilidade, arrebentar os fundos de pensão. Sabe o que me lembrou, Cabral? Vocês são jovens, Daniel Morales e Gani, vocês não lembram disso. Mas em 2002, cara, a gente teve uma volatilidade que pouca gente no Brasil lembra. Quando surgiu a marcação a mercado, hein? Que os fundos davam cota negativa, né? Pouca gente lembra isso. 2001, Gani, 2002, você era garoto, você devia ter... Não, eu aplico um case, lá no INSPER eu aplico um case em sala de aula sobre isso. Tem um case sobre isso, eu sei. A crise da marcação a mercado. Não. Que foram em 2 levels. Duas. E olha só, marca aí, o pessoal que está no programa, marca aí, janeiro de 23. Pode marcar, tem que assistir BMC, Dani. Porque na renda fixa do Brasil vai ter precificação a mercado. A mercado. Cabral, vamos tomar caipirinha na praia, Gani, para ouvir as histórias, que vai ter de gente chorando 1º de janeiro, ali, dia 2 de janeiro, vai ser um negócio assustador. Não, isso é tão verdade que está aumentando a demanda por cursos de renda fixa, porque assim, tudo já é marcado a mercado, né? Só que agora as corretoras e enfim, todas as empresas vão ser obrigadas a informar o cliente, né? Então o CRI, o CRA, a debenture que está lá, então imagina a choradeira que vai ter, né? Um monte de cliente, mas peraí, eu comprei um troço aquela que dá IPCA mais 8, peraí, eu comprei um negócio que era para me dar IPCA, sei lá, mais 8, eu tô negativo aqui, o que está acontecendo, né? Cara, eu não sei se o Brasil tem maturidade para isso, hein, Cabral? Mas tem que ter. Atual momento. Porque, pô, só falta isso, o resto tá tudo marcado a mercado, pô. Só falta título privado. Vamos mandar para Paula, Luizão, cara, vamos criar aqui o sábado da renda fixa de marcação a mercado, Cabral. Tinha que começar a fazer, sabia, Dani? Um trabalho de conscientização dos investidores de renda fixa, cara. De sábado? Eu acho. Vamos sabadão, a gente pega uma caipirinha. Vamos colocar você para apresentar aqui esse programa de sábado. Eu acho justo, porque, né, pô, é que sábado normalmente eu tenho compromisso, né? Brincadeira. Ele tá noivo agora, Gilvan, pra andar de mão dada. Não, eu tenho... Sábado. Não, eu tenho compromisso com o meu sofá. Você ficar lá deitado, assistindo televisão. Esse sofá conta histórias? Netflix, não, sozinho. Eu e Netflix. E o Aliança aí? E HBO Max, às vezes. Deixa eu fazer uma pergunta pro Gilvan. Gilvan, nesse momento aí, tem muita problema na Inglaterra, crise energética na Europa, subida de juros nos Estados Unidos, inflação batendo recorde por lá, Rússia e Ucrânia, incerteza eleitoral. O que o Gilvan está fazendo neste exato momento? Você acha que é bom ter caixa?
Vale a pena entrar nos investimentos pós-eleições? Qual é o percentual da carteira? Vai, Gilvan. Cara, muito legal. Eu acho que eu tenho que contar para vocês que agora, segunda quinzena de setembro, aconteceu a Economia de Francisco. É um evento que o Papa Francisco, para quem é católico, ele criou em 2019 para falar uma nova economia. E foi lá em Assis. Assis é a cidade onde São Francisco de Assis começou a vida dele. E eu e minha esposa fomos convidados a criar uma série de assuntos relacionados a isso e entregamos lá em mãos ao Papa. Depois eu boto as fotos para vocês. Mas, cara, o que foi legal, Gani, foi em Roma e Assis e visitar minha irmã. E aí você vai falar, mas por que você está falando sobre isso? Assim, cara, a Europa já sente muito preço, tá? Assim, existe uma volatilidade e é engraçado que as cidades dos interiores da Europa estão mais caras que os grandes centros urbanos, que acho que não tem muita demanda, mas o europeu já sente. Cara, nesse cenário, tem um relatório ontem, até na BBC comentando, tem bons ativos, por exemplo, como Coca-Cola, que está mal precificado. Então, acho que em cenários de incerteza, a grande beleza é você ter bastante caixa para aproveitar isso. Acho que o Warren Buffett sempre fala sobre isso. Não sei se tem um momento ideal para isso acontecer, mas a inflação na Europa, eu acho que ela é mais problemática, como você destacou anteriormente, do que olhar em países emergentes, porque o país emergente já sabe conviver com isso, e a Europa tem bastante tempo que não pega uma inflação tão alta. Acho que tem uma carta da Dynamo, a gestora Dynamo, que fala sobre juros negativos, recomendo para todo mundo ler. Acho que há 2 anos atrás ou 3 anos atrás nós tínhamos juros negativos na Europa, e isso acabava trazendo uma normalidade, um controle da inflação. Com essa inflação subindo, e você tem pela primeira vez a paridade euro-dólar abaixo do ideal, acho que o cenário é aguardar. Eu não sei, acho que o Cabral tem uma visão boa, o tamanho disso para os mercados, mas a Europa em crise é muito ruim. A gente vai ter, talvez, o segundo continente com crise. A gente tem a China, a gente tem a Europa, se isso acabar se confirmando. A gente teve, por exemplo, agora o Credit Suisse, um estranho Credit Suisse vivendo um momento tão ruim, e a gente tem inflação nos Estados Unidos, após 40 anos. Então, esses 3 fatores combinados parece que aumentar a aversão a risco é ruim. Mas o que os investidores têm feito, Gani? Aumentar as posições em boas companhias que estão mal precificadas. O exemplo, por exemplo, é destaque para a Coca-Cola. Mas tá, você teria o quê? Caixa e aumentaria exposições agora em algumas empresas que vocês enxergam que está muito descontado. Aqui é dentro isso? ou lá fora? Essa era a pergunta. Aqui dentro, para mim, é shopping, tá descontado. Eu tô apaixonado por shopping atualmente, né? E lá... O Cabral foi muito feliz, assim, né? A gente, no manual de quem investe em mercado de ações, os setores que mais ganham na recuperação, quando ela acontece, é a construção civil e varejo, né? Historicamente é isso, construção civil e varejo. Se você olhar alguns relatórios de construção civil, até o Phil Soares falou de Allianz Sonai aqui, está falando bastante de Allianz Sonai aqui na Orama, mas você tem boas empresas de construção civil, o shopping está muito descontado, então esses setores numa recuperação vem primeiro, Brasil, né? Mas se você olhar os outros players, estão um pouquinho caros, desculpa, ainda estão estáveis ainda, mas acho que tem que olhar o que está descontado. Então, só que esse que está descontado, por exemplo, vamos falar de Magalu rapidamente, deve provocar nessa audiência, Gani, o que você achou de Magalu criar o primeiro game dela? Parece que mudou o core, hein, Cabral? Agora a Magalu está fazendo game. Game? Fez o primeiro game dela. Ela comprou aquela Kabum por 5 bilhões e a Magalu lançou o seu primeiro game. Game mesmo, tipo Call of Duty. Então ela fez o primeiro game, jogo de PC, né? Enfim, o varejo tem boas oportunidades. Eu sempre gosto muito de lojas Renner, acho a empresa sempre muito bem gerida. Então, acho que é isso. Na Europa, cara, a gente tem boas empresas que estão muito descontadas, Gani. Tem boas empresas muito descontadas. E até o príncipe do Twitter, o Cabral, eu fiz uma postagem e marquei para ele. O Standard & Poor's, cara, ele está num gráfico descendente muito grande. E aí, Gani, eu gosto muito do que o Cabral ensina nos cursos dele, de opções, porque tem boas empresas que estão com bom teto, acho que numa estrutura lá fora que o prazo é maior, respeitando sempre o perfil do investidor, mas tem boas empresas no mercado americano que estão muito descontadas, assim, muito descontadas. O problema é que vem a recuperação. Ô, Gilvan, quantos % da carteira no atual momento lá fora
você recomendaria? Cara, a Lorena escreveu um relatório e eu tenho uma visão um pouco bem conservadora aqui, que é ficar 80, 90 renda fixa nesse 13,35 e não ir muito lá para fora com muito potencial, não. Tem uma conta que o Cabral me ensinou no curso dele que eu gosto. Se você perder o 10%, você tem que ganhar 12,5% para recuperar os 10%, né? Se você perder 40%, você tem que ganhar 64% para você recuperar os 40% que você perdeu. Então, se essa alocação, dependendo do patrimônio, for até 5%, 10%, você consegue recuperar. Mais do que isso, você fica bem no meio do furacão. Então, controlar essa posição lá fora é importante. Porque, por exemplo, se a crise durar 1 ou 2 anos, você vai ficar com esse ativo na sua carteira um bom período. Maravilha. Perfeito. Ô Gilvan, tem gente aqui perguntando, a gente ainda tem mais uns minutinhos, mas teve gente que ficou na dúvida. O Ember perguntou aqui, gente, eu sou leigo, o que é uma marcação a mercado? E não só ele, teve outras pessoas aqui também que fizeram a mesma pergunta. Tem como explicar? Cara, maravilhoso. A melhor forma de explicar é o seguinte, pensa que o preço real da ação por exemplo, o MRV é R$10. O que é o preço real? Eu vou pegar o valor contábil dela, com tudo que ela tem de caixa, e é 10. Ou vamos fazer o que a gente fala muito no mercado de ações, né? E aí, a ação está a 50. Por quê? A marcação a mercado, a tela dela mostra que ela está a 50. Os investidores trazem esse interesse. Levando esse mesmo raciocínio para a renda fixa, é o seguinte, você comprou um título pré-fixado com a taxa a 7. Então, na sua carteira, esse título está sendo precificado com uma taxa a 7. Só que hoje a taxa está 11. Então, quando acontecer a marcação a mercado, você vai ter uma queda no seu preço do seu título. Por quê? Porque você comprou um título a 7 e no mercado está 11. Ou seja, a taxa do mercado está maior do que a sua comprada. Então, quando isso acontecer, aquele título que você via ele numa reta muito linear, por exemplo, cotado a 1.800 do PU, vai vir 600. Então, você vai ter uma perda. Mas você vai ter uma perda por quê? Porque a taxa ao mercado é diferente da taxa que você comprou. Então, marcação a mercado é você ter a sua atualização diária dos preços dos ativos com a taxa que está acontecendo. Isso vai trazer muita volatilidade para os investidores, porque muitos compram a renda fixa acreditando que ela é segura, tem o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, mas a taxa determina o preço do PU. Então, toda vez que a taxa cai, o preço sobe. Toda vez que a taxa sobe, o preço cai. Então, o que vai acontecer é que muitas carteiras que têm esses títulos precificados a 7, 8, 9, vão ter ali perda no valor. Então, marcação a mercado é como se fosse a atualização diária dos preços ativos, que não acontece na renda fixa e passará a acontecer. Boa explicação, gostei. Mito, a lenda. O embaixador do Twitter. Da precificação do mundo. Cabral, eu adoro você. Mas, Cabral, eu quero saber, cara, acho que a grande preocupação, Dani, esse negócio aí vai trazer muito problema, vai ter muita reclamação lá na Ombudsman da CVM, assim. Por isso que a Orama, desde dezembro, já tem que fazer lives semanais, diárias, relatório dizendo, olha, vai virar o mês, vai dar droga. Ô, Gilvan, chama a pregada de gente, cada um por dia. Só para você ter uma ideia, tá? Eu dou aula de algumas matérias de mercado financeiro. Para mim, acho que a dúvida que mais aparece é marcação a mercado. Eu não estou falando da dúvida de renda fixa, com certeza, tá? Com certeza. Agora, estou falando de mercado financeiro como um geral. Vamos pegar CAPM, vamos falar de valuation, fazer o cálculo do capital de giro, vamos falar de marcação a mercado. Acho que marcação a mercado é uma das maiores dúvidas que tem, se não a maior, mas derivativos também tem uma série de dúvidas. E a maior dúvida para mim de marcação a mercado é em título IPCA. Eu apliquei, inflação subiu, eu perdi dinheiro. Esse é disparado a maior dúvida. IPCA, Gani, só para pegar esse ponto, desculpa. Cara, o Cabral foi muito assertivo. Por exemplo, o cara fala assim, a inflação subiu, meu dinheiro caiu. Viu deflação agora, o destrago que fez em Previdência. Pode continuar, Gani.
Porque é Não, difícil, e aí né? era só para falar o seguinte, né? Aí você vai lá, dá a primeira aula, começa com marcação na curva, marcação a mercado. Você já vê, né, o pessoal ali, acho que entendi. Aí segunda aula e tal. Chega na quarta aula, Cabral, você quer matar. O cara levanta a mão. Eu não entendi por que quando a taxa sobe o preço cai. Porque na cabeça do leigo, o que tá? Se a taxa sobe, eu tô ganhando mais. É esse o raciocínio que ele fala. Não, mas a taxa sobe, eu não tô tendo uma remuneração maior. Ele não entende que a taxa do mercado subiu em relação à taxa que você comprou. Quer dizer, o mercado tá dando mais que o teu papel. Por isso que o teu papel vai desvalorizar. Eu não vou conseguir vender algo a 8 quando tá todo mundo oferecendo 10. A não ser que ele fique mais barato, certo? E o contrário é verdadeiro, né? Se o meu papel dá 10 e o mercado agora está dando 8, o meu papel oferece mais rentabilidade e ele acaba se valorizando. Mas é assim, mesmo dando aula, batendo na tecla, etc e tal, gera muita dúvida. Agora imagine quando abrir em janeiro. Quando, né, Eu tenho todo uma preocupação mundo... com isso, assim. Eu tenho uma preocupação, mas enfim, acho que a gente tinha... Vamos falar com a Paula depois... O Cabral, até comentar, porque o seu ponto é ótimo, eu já tinha falado sobre isso aqui, vou até fortalecer, mas é um ponto que tem que preparar os investidores, que vai ser bastante desafiador, viu? Muita eu já gente... vejo alguma... assim, que eu me lembro, tá? Quando o Selic foi a 2, eu ganho, só pegar um ponto aqui, quando o Selic foi a 2, os títulos de pré estavam a 7, e aí muitas pessoas falaram assim, compra a 7, em um ano a taxa saiu de 2 para 14, né, Alexandre? Então, quanto a gente tem de estoque, por exemplo, Alexandre, seria legal naqueles seus leilões lá de LTN, quanto a gente tem de estoque, por exemplo, em título de 7, 8 e 9? Vou pegar Tesouro Direto, tá? Que tá ali o pessoal comprando, que vai tomar já está tomando uma grande desvalorização. Então, olhar esse tamanho do estoque vai ser importante e preparar as pessoas, os investidores, para essa mudança vai ser determinante. Perfeito. Ô Gilvan, tem muita gente perguntando sobre isso aqui no chat. Sexta-feira que vem, pô. A gente precisa falar sobre isso, então acho que é legal a gente voltar a esse assunto. E só que eu acho que para quem quer realmente aprender isso um pouco mais, vai ter que se inscrever no canal da BMC. E eu queria que quem chamasse essa inscrição fosse o Gilvan. Isso. Você é o cara para isso, Gilvan. Embaixador, por favor. Olha, tem uma coisa muito boa nas redes sociais, que é você ter a oportunidade de consumir conteúdo com quem é fera. Então, você tem um professor do IBMEC, você tem um cara que criou o mercado de renda fixa no Brasil e de opções, que é o Cabral, você tem o Dani Morales, que é um dos caras mais bonitos, o William Bonner, hoje passa um problema, porque já fiquei sabendo que já fizeram um convite para ele assumir o lugar do William Bonner na Globo, pela beleza e condução, uma melhor condução dos debates, fica aqui registrado, tá? Mas a BMC vai te oferecer profissionais que são professores muito renomados em grandes instituições de ensino e referências no relatório de influenciadores da Ambima para te explicar o que é marcação a mercado. Então, por favor, na próxima sexta-feira, às 14h30, dia 21, você tem um encontro marcado na BMC News e o título é Desvendando a Marcação a Mercado com Steven Spielberg. Gilvan Bueno, maluco. Sexta-feira que vem eu não perco esse programa. Não, Gilvan, a gente pode até ver a gente pode até marcar um pouquinho mais cedo. Quem sabe fazer um programa inteiro só disso, se você puder, claro. Eu vou ver se lá como eu tenho diploma universitário, eu acho que eu tenho direito a algum tipo de regalia na cadeia. Eu vou ver se pega aquela TV com antena, bota o bombril e... Quer que eu fale com o meu primo, Sérgio Cabral? E conecta ali. Eu falo com o meu primo. Se você for pro Rio, eu falo com o meu primo. Então, ajuda a gente, pessoal. Então, a gente ajuda. Ajuda aí, pessoal. O MPK tá pedindo aqui 399 mil inscritos. Estamos quase lá, quase 400 mil. Ajuda aí. Se inscreva no canal e tem uma aula com o Gilvan Bueno.
com o professor Alexandre Cabral, com o nosso preso favorito, o Alan Gani, que vai estar na cadeia, dando uma aula pra gente. Então se inscreva. Eu vou pegar aqueles presos todos e falar, vamos aprender marcação a mercado, pessoal. Exatamente. Vamos aprender a investir. Essa grana que vocês ganharam aí do tráfico, vocês têm que aplicar. Vamos mostrar como que... Não, eu vou ficar quieto. Ozark. Ozark, boa. Muito bom. Gente, Gilvan, maravilhoso ter você aqui, muito obrigado e até sexta-feira que vem com aula especial. Porque no final, você decide. Só nos anos 90, pouca gente lembra dessa aí. Eu lembro, opa. Boa, valeu, Gilvan, um abraço. Valeu, mestre. Valeu. Sua benção, mestre, sua benção. Benção. Maravilhoso, Gilvan Bueno, aqui no Tem intervalo? BMC Market. Não, a gente já Acabou. Acabou aquele negócio das 5 da tarde, né? Não, acabou. Não, e o MPK tá falando aqui que você vai estar lá na cadeia comemorando os 400 mil inscritos. Vou estar dando aula, educação financeira na cadeia. Educação financeira Os caras lá, na como cadeia. é que eu faço pra ganhar dinheiro aqui? Essa grana que eu ganhei do tráfico, onde é que eu aplico, entendeu? Educação financeira na cadeia com Alan Gani. Isso. Curso novo aí. Curso que novo, só a BMC. marcação a mercado na cadeia. Tá acabando aqui o programa Capital de Giro. Testando os limites do RH com Daniel Morales, Alan Gani e Alexandre Cabral. Valeu, Cabral, valeu, Gani, até semana... Bom, Cabral até semana que vem, Momento, estão filmando a gente. Opa, estão filmando a gente. Opa, aí, ao vivo. Ô, Cabral, você volta, né? Eu volto segunda-feira, mas eu tenho que sair em ponto 3 horas. Mas a gente não quer saber disso. Eu quero saber se você vai vir. Não, por quê? Porque a visita em algumas cadeias é de 4 às 5. E ele vai me visitar lá. Então eu tenho que sair 3 horas certinho para poder dar tempo para ir em Pinheiros, para ir em algum aqui visitar a nossa Segunda-feira será um dia decisivo. Será um dia decisivo. Gente, Será um dia decisivo. hashtag Gani Livre. Não se esqueça. Qualquer coisa, eu volto como presidente da República. Tá certo. E, gente, então aproveita para se inscrever. Gani vendendo urânio na cabeça. Os caras, compra ETF de urânio. É bom, traz aí urânio. Eu conheço os caras da Rússia que O problema de vender urânio na cadeia, meu amigo, é que isso pode virar uma arma. O pessoal falando aqui, cuidado, andar junto, vai todo mundo preso. Eu não sei quem Já estão. Audiência, deixa eu falar uma Cabral. coisa. Vocês acham que eu vou cair sozinho? Eu vou cair atirando e vai vir metade da BMC comigo. Eita, nomes! Paula Moraes é o primeiro nome. Olha só, esse Gani. Valeu, Cabral. Valeu Gani. Abraço Até segunda-feira, se Deus quiser. Valeu, gente. Brigadão. E a gente vai ficando por aqui. Você vai ficar agora com o Atlantic Connection. Giovana Oliveira e Nuno Vinha, do Jornal Econômico de Portugal, conversam agora com Vandique Silveira, cofundadora da EducPay, e José Manuel Diogo, diretor da Câmara de Comércio Luso Brasileira, sobre o segundo turno das eleições do Brasil e expectativas para os governos de Jair Bolsonaro e Lula. Não dá para falar sério. Tchau, gente. Tchau. Até segunda. BMC News. Informação que gera valor.
BMC News, informação que gera valor.